Pessoal, boa noite a todos. Eu queria apresentar o professor Fábio Dávila, professor doutor da PUC Rio Grande do Sul, um dos grandes estudiosos do direito penal. Eu costumo dizer, Fábio, que como o Luiz e o Alaor estão fora do Brasil, é o cara que mais entende dogmática do direito penal no Brasil, vivendo no Brasil, é o Fábio Dávila, e vocês vão ver isso durante a aula. E eu queria agradecer a presença de todos e também cumprimentar o pessoal que está nos assistindo através do EAD. Esse é um evento, nosso primeiro evento em conjunto da pós-presencial e também abrindo para os alunos que estão no EAD nos assistindo, que estão fazendo a nossa pós. E sem maiores delongas, até porque temos que assistir logo a aula, e eu vou estar aqui na primeira carteira. Obrigado, Fábio, pela tua disponibilidade, o empenho de vir de Porto Alegre, abrir mão de tudo, e todos os afazeres, a advocacia, as aulas, a revista e tudo mais. E a turma é sua, a casa é sua, como sempre. Tá ok? Valeu. Obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de registrar a minha enorme satisfação em estar aqui com vocês. É sempre um grande prazer vir a Curitiba. Tenho aqui grandes amigos, a exemplo do Francisco. Poder reencontrá-los é sempre muito bom. A vida nem sempre nos dá a alegria de juntarmos o trabalho com as amizades, com, portanto, o lazer. E quando isso é possível, realmente é algo que compensa qualquer coisa. Então é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom voltar a esta casa. O trabalho que aqui tem sido feito é um trabalho diferenciado. A Bideconst é hoje uma referência nacional no estudo do direito e também do direito penal. Por isso também é uma honra poder estar aqui falando a vocês. Espero que o tempo de vocês dedicados a esta noite vale a pena. Eu estou aqui empenhado para que isso seja possível. Eu não vou falar de dogmática penal propriamente dita no dia de hoje. Como o Francisco já referiu, eu sou uma pessoa que gosto muito da dogmática penal. Meus trabalhos são, em regra não, são eminentemente de dogmática penal. Mas falar sobre dogmática e direitos fundamentais é, antes de qualquer coisa, um convite para se falar sobre a história da dogmática penal. Portanto, é algo em que ela estará presente, mas não necessariamente estaremos dentro dela. Então, uma abordagem um pouquinho diferente, espero que vocês gostem. Eu gostaria de iniciar, hoje fiz, eu confesso que um pouco às pressas, um PowerPoint, pontuando algumas ideias. Gostaria apenas de mostrar, de trazer aqui a pergunta que vai nos guiar esta noite. A pergunta fundamental do nosso encontro é esta aqui, não é? O que a dogmática penal tem a dizer sobre os direitos humanos? Fundamentalmente, qual o papel da dogmática penal naquilo que tange aos direitos humanos? E, tendo esta pergunta em mente, eu gostaria de fazer um percurso não muito longo para, ao final, chegar aos dias de hoje e poder contextualizar alguns problemas concretos com vocês. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre duas coisas. A primeira delas, a perenidade dos grandes problemas penais, e a segunda, a dinâmica que esses problemas possuem. Parece contraditório falar em perenidade de questões penais e, ao mesmo tempo, de dinâmica, de mutação, de transformação desses problemas. Mas isso não é bem assim. Eu trago aqui para vocês um quadro. Este quadro é o quadro denominado de O Bom e o Mau Juiz. Foi descoberto por acaso. Eu não sei se todos conseguem enxergar bem o quadro, mas até não sei, Francisco, se eu posso me levantar, está sendo filmado. Posso, normalmente, não há nenhum problema. Ok? Esse quadro foi descoberto por acaso. Estava
coberto por cal, né, numa cidade medieval, Monsaraz, fica perto de Évora, em Portugal, e numa, enfim, renovação dessa área, eles acabaram descobrindo esse afresco por trás dessa tinta, uma tinta branca que o cobria. Foram abrindo e descobriram esse afresco. O que esse afresco mostra? O que ele tem de tão interessante? Na verdade, esse afresco estava no que era um tribunal medieval. Tá? Essa sala era utilizada na altura como uma sala de um magistrado, uma sala, portanto, de julgamento. Tá? E nesse afresco nós temos duas figuras. Aqui, a figura do bom juiz. Tá? O bom juiz, identificado pelas suas vestes brancas, tá? Sendo coroado por dois anjos, que estão aqui, e tendo ao lado dele duas pessoas também vestindo roupas claras, que simboliza a pureza, a virtude, a bondade. Tá? E também os gestos que são feitos também são gestos, a mão, todos são gestos que indicam retidão, né? Correção. Tá? Ao lado desse magistrado há um outro, esse mais interessante. Tá? Esse magistrado, ele tem dois rostos, tem duas faces. Tá? Uma das faces está virada para uma figura, que talvez para vocês não esteja tão claro, é o rosto de um diabo, de um demônio. Tá? O demônio está falando ao ouvido desse magistrado. E o outro rosto está virado para esta figura aqui. Quem é esta figura? Essa figura é um nobre. E esse nobre está subornando o juiz com duas perdizes. Tá? Por que nós sabemos que é um nobre? Porque a caça de perdizes era proibida para quem não era nobre nesse período. Então, poder caçar aves como essa é um indicativo de nobreza, mas também em função do corte de cabelo, em função das roupas, sabe-se que é um nobre. Então, do lado de cá, esse magistrado recebe suborno de um nobre. Do lado de lá, nós temos um burguês, que também suborna o mesmo magistrado, só que agora com um saco de moedas. Suborna com dinheiro. Portanto, um juiz que recebe de dois lados, aconselhado pelo próprio diabo para julgar de acordo com interesses que lhe convém. Isso estava atrás do magistrado num tempo em que a igreja era algo extremamente importante, que a religião era algo extremamente importante, em que o tempo na terra era um tempo de mera passagem, era um tempo de transição para a verdadeira vida, que seria a vida ou no céu ou no inferno. Logo, esta imagem aqui tinha, teoricamente, em tese, um poder intimidatório importante. Tinha uma pretensão preventiva. Né? Chamar o juiz à sua consciência, no sentido de dizer, olha, né, cuidado, né, porque apenas um magistrado terá a recompensa no pós-vida. Isso por quê? Por uma razão muito simples. Porque, efetivamente, a corrupção não foi inventada no nosso tempo. Há quem acredite. Foi inventada por políticos brasileiros, provavelmente por um partido brasileiro, provavelmente por um sujeito em particular, dispensa, né, indicações. Há pessoas que acreditam, sinceramente, que as coisas sob o sol são novas. Não há nada de novo sob o sol. As cortes eram repletas de trocas de interesse, de corrupção, e a história do homem é marcada por isso. Eu trago aqui uma outra passagem, interessante passagem, de Camilo Castelo Branco, Alexandre Herculano, desculpe, eu troquei a passagem. Um grande escritor português, tá? E a passagem remete à mesma ideia, exatamente a mesma ideia do afresco. Tá? Eu leio para vocês. Hoje, a cobiça sentou-se no lugar da equidade. O juiz vende a consciência no mercado dos poderosos, como as mulheres da Babilônia vendiam a pudicícia
nas praças públicas aos que passavam diante da luz do dia. O que essa passagem tem de interessante? O fato de que ela, não apenas, evidentemente, está indicando uma corrupção endêmica, mas, curiosamente, isso é uma tendência que nós temos, o hoje. Hoje. No passado as coisas eram muito melhores. Hoje está terrível. Hoje nós temos a tendência a acreditar que os problemas que nos assolam são problemas necessariamente do nosso tempo. Eu faço parte de um clube de pesquisa, deixa eu contar aqui uma breve história, que eu acho bastante interessante. Eu faço parte de um clube de pesquisa alemão que reúne pesquisadores de todas as áreas. Tá? Chama-se Fundação Humboldt. Tá? Em uma ocasião, eu estive numa janta, me sentei por casualidade ao lado de um arqueólogo francês, que fazia escavações no Egito. Uma coisa do mínimo pitoresca, né? Eu não costumo sentar ao lado de arqueólogos que fazem escavação no Egito. Né? E eu perguntei a ele, muito bem, mas o que tu fazes e coisa e tal, e ele começou a me narrar um pouco sobre a atividade dele. E o curioso é que ele se ocupava de registros privados. Registros egípcios muito antigos privados. Ou seja, não estava interessado sobre a história do rei Tutankhamon ou qualquer coisa assim. Ele estava interessado na carta do fulaninho de tal ao Beltraninho. E esses registros existem. Né? E o que ele me narrava, curiosamente? Que retirando o contexto, naquela época não havia iPhone, não havia Facebook, não havia essas coisas, evidentemente, mas os problemas em si, que estavam relatados naquelas cartas, eram os mesmos problemas de hoje. Exatamente os mesmos problemas. Problemas conjugais, problemas relacionados ao trabalho, problemas relacionados ao emprego, a disputas de poder, as mesmas coisas. O contexto, entretanto, diferente, mas os mesmos problemas. Se nós olharmos a história com um pouquinho mais devagar, a gente percebe que, de fato, há uma certa constância nos grandes problemas e até mesmo em alguns dos pequenos problemas, mas que são inerentes ao nosso modo de estar em comunidade. Tá? O que muda fundamentalmente é o contexto. E é nesse contexto que eu gostaria de, digamos, focar a minha preocupação. Os problemas, eles tornam-se mais ou menos graves a depender do contexto no qual eles se projetam. E é aqui que entra a dogmática penal, é aqui que entra os direitos fundamentais e é aqui que entra o nosso encontro de hoje. Ou seja, um mesmo problema pode parir um rato, pode desencadear uma guerra, a depender do momento histórico, do momento político, do momento social no qual ele se projeta. Logo, nós precisamos ver as coisas com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de cuidado. Mas vamos avançar. E o que o nosso tempo nos traz? Se o problema é um problema de contexto, a pergunta é: o que o nosso contexto pode trazer para os problemas sociais que nós enfrentamos, de particular? O que há de especial no nosso contexto? Pois o que há de especial é que vivemos tempos, diria o meu querido poeta Mário Quintana, tempos bicudos. Né? Ele adorava essa expressão. Vivemos tempos bicudos para os direitos humanos. Vivemos tempos bicudos, tempos difíceis para os direitos fundamentais. O Brasil, nos últimos anos, fundamentalmente, inaugurou fenômenos muito curiosos. Nós relançamos a Guerra Fria. Nós temos Carnaval fora de época, agora temos Guerra Fria fora de época. Todos vocês devem ter visto o que aconteceu ano passado com essas eleições.
Não sei se é só na minha família, imagino que não, né? Mas há parentes que não se falam mais. Tá? Não é verdade? Não dá para... O churrasco do fim de semana virou um campo de batalha. Tem que substituir as facas para aquelas de criança com a ponta arredondada, tá? Para que não se matem. Tá? Nós entramos num processo de tensionamento político muito incomum. Eu diria, talvez, sem precedentes. Sem precedentes. Tá? Se projetou em círculos muito curiosos. Não é apenas dentro de, entre aspas, círculos politizados. Todas as pessoas passaram a dizer alguma coisa. E dizer com uma convicção impressionante, que é o que assusta. Tá? Uma convicção que talvez elas não pudessem ter a partir dos elementos que elas tinham disponíveis. Tá? Esse tensionamento colocou e coloca ainda hoje um contexto que tem que ser considerado na nossa fala de hoje. Portanto, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês é uma guerra fria. Tá? Uma triste guerra fria. O segundo ponto que vivemos nos dias de hoje, que impacta de forma fundamental a relação entre direitos humanos, direitos fundamentais e dogmática penal, diz respeito a uma espécie de cruzada contra o crime que foi encampada quase que oficialmente por entidades das mais variadas, por grupos sociais, eu diria que por setores os mais curiosos de toda a sociedade. Escolheu-se o crime como o inimigo número 1 do nosso país. E decidiu-se que é preciso acabar com ele. Guerra contra o crime. Temos que acabar com o crime, a qualquer custo. Tá? Essa espécie de cruzada contra o crime se projeta hoje nos setores, volto a dizer, mais variados. Em âmbito judiciário, se percebe uma espécie de confusão entre a função do magistrado e a do próprio promotor. Há magistrados que fazem muito melhor o trabalho do promotor. Muito melhor. Se nada dissesse, a acusação estava acabada. O magistrado pega a palavra e faz aquilo que o promotor não fez. Há uma espécie de aproximação promíscua entre julgador e acusador, o que coloca por terra parâmetros básicos do processo penal. Quem julga não acusa, quem acusa não julga. No Brasil, hoje, esses papéis estão, eu diria, no mínimo, borrados. Assim, os contornos disso, a nitidez já não há. Tá? Mas mais do que isto, há também aqueles que saem do seu papel. Saem do seu papel de legitimidade constitucional e deixam a posição que lhe cabia, transformando-se em curiosos justiceiros. Você sabe o que é um justiceiro, né? Justiceiro é justamente aquela pessoa que busca a justiça, ainda que contra os parâmetros da própria justiça institucionalizada. Isso por um lado. Por um outro, há quem advogue politicamente hoje que esta guerra contra o crime deve ser vencida, ainda que o Estado tenha que cometer crimes para vencê-la. Quase que como se nós estivéssemos a defender uma nova causa de justificação, no sentido de que é legítimo, sim, a qualquer um cometer um crime para combater o crime. Se é necessário para vencer a guerra contra o terror, diria Günther Jacobs, em 2006, a mais importante revista alemã,
a CSTV, diria ele, voltando um pouquinho, tá? Para vocês entenderem o contexto, diria ele, o Estado democrático de direito não é capaz de combater o terrorismo considerando todos como pessoa. A única forma de vencer o terrorismo é abdicando dessa condição para todos. A única forma de vencer o terrorismo é desconsiderando a condição de pessoa daqueles que de forma reiterada, te agradeço, daqueles que de forma reiterada se manifestam contra o direito. Obrigado. Quem se manifesta de forma reiterada, constante, contra o direito, não deve estar protegido pelo direito. Deve estar retirado da guarda e da proteção do direito. Essas criaturas devem ser consideradas, portanto, como não pessoa. O conceito de pessoa é um conceito político. Está relacionado a direitos. Está relacionado ao reconhecimento de garantias de direitos. E vai dizer, portanto, que para vencermos a guerra contra o terrorismo, é preciso desconsiderar essa condição de todo. É preciso considerar o nosso inimigo não pessoa. Nesta lógica, seria possível vencer. Será? Vou voltar exatamente a essa fala daqui um pouco mais. Tá? Mas, fundamentalmente, a ideia que perpassa hoje é que é preciso vencer. O custo disso pode ser grande, mas é preciso vencer. Esse dilema não é novo entre nós. Está longe de ser. O grande penalista alemão Franz von Liszt, em um escrito do final do século XIX, colocava o mesmo problema. Ele era um sujeito que gostava muito da escola positiva. Naquele momento histórico, havia uma forte influência das ciências exatas sobre as ciências humanas. E acreditava-se, como ainda hoje se acredita, que o criminoso é uma pessoa que pode ser identificada até mesmo antes do cometimento de crimes, por meio de sinais somáticos, ou seja, tamanho da mão, tamanho do pescoço, da testa, né? Outros diriam por determinados traços psicológicos, outros hoje querem via neurociência ou via algum approach genético. Tá? E a pergunta que se colocou no final do século XIX, veja, eu estou falando do final do século XIX, né? Era a seguinte: se é possível identificar uma pessoa propensa a cometer crimes, por que não antecipar a ação do Estado de modo a impedi-la de cometer esse crime? Por que teríamos nós que esperar o cometimento de crimes para agir? Não seria agir tardiamente? Depois que ele matou, não há mais o que fazer, está morto. Aquela vida não volta. Não teríamos que nos antecipar, estilo Tom Cruise, Minority Report, caindo de helicóptero, e com os pre-crimes? Não seria melhor isto? E o Liszt vai dizer, veja, um homem que, em princípio, tinha muito carinho por essas ideias e disse, olha, é preciso limites. É preciso limites. Ele vai dizer duas coisas nesse mesmo artigo, que até hoje são lembradas, né, como uma das, digamos, mais emblemáticas frases do direito penal contemporâneo. Tá? A primeira delas é: o direito penal é a magna carta do processado. E a dogmática penal é o limite infranqueável da política criminal. O que esse homem dizia nesse momento é: por mais que eu queira, eu não posso. Por mais que eu queira, há limites. Seria muito mais fácil, diz ele, seria muito mais fácil botar por terra livros, códigos, e dizer simplesmente o seguinte: todo aquele homem, toda aquela mulher identificado como perigosos poderiam ser submetidos a medidas de segurança social em prol da defesa social, inocuizados durante o tempo que for preciso,
para a proteção da sociedade, numa lógica de higienização social. O princípio da legalidade, para quê? Isso apenas atrapalha a pretensão de combate à criminalidade. Por que eu preciso limitar a atuação do Estado ao início de atos executivos? Por que o policial tem que esperar que o cidadão inicie a prática de atos de execução para então prendê-lo? Ele não está preparando um crime? Está. Então eu vou lá na casa dele, prendo ele, pronto. Não seria isso o melhor? Diria disso. Não, não é. Não é porque há mais coisa em jogo. Há mais elementos em jogo. Esse combate sem limites, esta guerra sem limites, é uma guerra que nasce perdida. Em outras palavras, engana-se o Jacobs quando ele diz que a única forma de combater o terrorismo é considerar a pessoa uma não pessoa. É considerar o terrorista uma não pessoa. Porque se esta é a única forma de combater o terrorismo, nós já perdemos a guerra contra o terrorismo. Porque aquilo que nos identifica enquanto Estado democrático e constitucional de direito, enquanto Ocidente, nesse contexto específico de terror, são justamente os parâmetros axiológicos que nos dão identidade. É justamente aquilo que nós somos a partir de um projeto ocidental fundado em direitos fundamentais, em direitos humanos. Nós somos o que somos em razão da identidade que construímos. De tal modo que, se para defender isso eu tenho que abdicar disso, eu perdi a partida, a guerra contra o terror. Venceram os terroristas. Se para combater o crime eu preciso me transformar em criminoso, venceu o crime. Há uma confusão de papéis. O policial, que para descobrir o cárcere, descobrir onde está o sequestrado, precisa torturar, digamos assim, o coautor preso, perdeu a guerra contra o crime. Por isso que no emblemático caso de Frankfurt, em que um policial torturou um sequestrador para saber onde é que estava, portanto, o sequestrado, a corte condenou ele por tortura, ainda que com uma pena mitigada, no sentido de dizer: há limites ao Estado. Há limites ao Estado de Direito. E são esses limites que o constituem. São esses limites que lhe dão legitimidade. Logo, são intransponíveis. Entretanto, vivemos tempos em que essas fronteiras já não são assim tão claras. E isso se projeta, digo mais uma vez, sobre os principais campos que nos tocam enquanto juristas, que é da produção da lei, que é da aplicação da lei, e é fundamentalmente o da reflexão sobre a lei. Vejam, nós saímos de um lugar no qual quase tudo era possível. Algumas imagens que eu vou mostrar agora, aliás, duas delas, eu mostrei na aula que eu dei ano passado, aqui nessa casa, sobre a mesma temática. A aula que eu estou dando hoje é diferente da do ano passado. Obviamente, senão eles não me convidam mais, me demitem, e eu vou ficar sem poder revê-los e rever os meus amigos. Então, tenho que trazer alguma coisa nova. Tá? Mas algumas imagens eu gostaria de trazer para vocês. O direito penal já esteve no seu exato oposto. Em tempos antigos, o direito penal, em alemão, por exemplo, não era sequer chamado de direito penal. Em vez de Strafrecht, ser direito penal, por vezes a denominação mais comum era Peinliches Recht, direito que produz sofrimento, dor, constrangimento. Direito que faz sofrer. O direito penal sempre foi identificado como uma ordem que produz sofrimento. No medievo, havia dois grandes centros
digamos, de valor importantes. Um associado à honra. A honra é um dos elementos mais importantes do medievo. Por isso que as pessoas duelavam, porque era preferível morrer do que viver desonrado. Isso porque a honra era um valor fundamental. Eu prefiro morrer do que viver desonrado. Então, o duelo. Onde é que a pena vai bater? Na honra. Logo, era ampla, era gigantesca, o gigantesco leque de penas infamantes. Esta aqui é apenas uma delas. As penas de infâmia, de humilhação pública. Aqui nós temos duas mulheres com portanto, uma placa aqui dizendo der Hausdrache. Literalmente, isso em alemão é o dragão do lar. O crime cometido por essas mulheres é, segundo esse período histórico, serem más esposas. As mulheres que eram muito, assim, rebeldes em casa, podiam ser punidas. E a punição se dava nesta medida. Hausdrache. Duas mulheres, vejam, não estou falando pessoas, mulheres, especificamente mulheres, que brigassem muito. As mulheres sempre foram duplamente vitimizadas historicamente. O medievo é exemplo claro disto. Brigassem muito, elas eram conduzidas e colocadas juntas, presas pelas mesmas barras de ferro, uma olhando para a outra e humilhadas conjuntamente em público. E esse rapaz, isso aqui existe, viu? Isso aqui existe, essa esquina existe, esses prédios existem, isso aqui é na cidade de Rotenburg, na Alemanha. Então, isso aqui não é uma alegoria, isso é uma foto, uma pintura que tem a função de foto, de reprodução de um momento histórico. Essas máscaras elas existem, estão no museu, e tem essa curiosa figura desse rapaz sentado com essa cabra lambendo o pé dele. Eu confesso a vocês que a primeira vez que eu vi isso, o que essa cabra está fazendo aqui? Será que é uma cabra que estava por ali? Será que é uma cabra que deveria estar? Ou seja, e eu fui ler um pouco a respeito e descobri que fazia parte da pena, eles passavam mel nos pés e botavam uma cabra para lamber, porque chega um momento que ela arranca a pele. E aí é uma mistura de dor com humilhação. E as pessoas, obviamente, que chegavam aqui há um rapaz com um pedaço de pau, uma coisa, cutucando o rosto, as pessoas se regozijam com o sofrimento alheio. Isso está em todas as gravuras medievais de punição. Vocês olhem quem está assistindo e as pessoas não estão chorando, não estão tristes, não estão consternadas, elas estão felizes. É uma alegria. É uma alegria, uma coisa assim impressionante. E isso tem estudos também disso, sobre essa questão. Há inclusive também uma expressão em alemão que é usada no português para designar um traço psicológico, chamado Schadenfreude. Schadenfreude é a alegria no perecimento alheio, alegria no sofrimento alheio. Tu não pode ter influência no sofrimento alheio, para que isso seja caracterizado como Schadenfreude. É mais ou menos o sujeito que descobre que o vizinho rico dele foi pego na Lava Jato, sabe? Chega em casa, melhor dia dele, melhor dia do ano, né? Eu te falei, não, nunca prestou. Nunca prestou, é uma euforia. Ele não está, o ano está ganho para ele. Isso é o Schadenfreude. Ele não interessa se aquilo ali é verdade, é verdade. É verdade, por pressuposto é verdade. Aliás, não existe nada mais antinatural que o princípio da presunção de inocência. Não tem nada mais antinatural que isto. As pessoas não entenderam que isso é uma... Não é porque as pessoas acreditam nisto. É porque a justiça tem que partir disso. É uma outra coisa completamente diferente. Ainda que tu pense, onde tem fumaça tem fogo. Alguma coisa aí tem, não estaria aqui. Está aí porque... Não é porque isto é algo natural, justamente porque não é que foi elevada a condição de garantia. Porque o sistema tem que partir disso. Em Porto Alegre, o pessoal tem dito que é o princípio indubio pro réu. Não é indubio pro réu, é réu. Na dúvida, a favor do inferno. Indubio pro réu. Agora, eu disse a honra, por um lado, e, por outro lado,
o corpo, todos têm corpo, né? Logo, eis um bom objeto para aflição de dor, pela pena. Tá? E isto, obviamente, no medievo antigo, alcançou patamares inimagináveis. Né? Esta imagem em particular, eu trago para vocês, porque nós, em regra, quando vimos filmes, vamos ao museu, e museu de, enfim, penas medievais, a gente vê empalamento, as pessoas, que horror, empalamento, coisa e tal. Tudo, em regra, traduz pela sua, digamos, forma, traduz imediatamente o sofrimento que impõe. Agora, a roda não. A roda, a gente olha para a roda, parece uma roda de carreta, né? A gente olha para a roda, e essa roda aí? Né? O que essa roda está fazendo aí? Né? E ela não expressa imediatamente o que ela significa. E é muito rara, essa foto é uma das fotos mais raras. Pelo menos eu pesquiso muito isso, é muito raro encontrar fotos assim. É uma pessoa sendo colocada na roda. Dá para entender o que é a roda. O que é a roda? Uma pessoa, para ser colocada na roda, ela tinha todos os grandes ossos quebrados. Tá? Todos os grandes ossos eram quebrados, eram feitas essas molduras esses de madeira para quebrar os ossos, portanto, quebravam aqui, quebravam aqui, quebravam aqui, quebravam aqui. E a pessoa ela era colocada toda tramada na roda. Eu tenho uma outra imagem onde a pessoa está na roda. Vejam, ela fica assim. E é óbvio, como vocês podem imaginar, ela tinha que estar consciente, porque o sentido era a produção da dor, não era matar. A morte era o final do percurso, no momento certo, se for assim designado, na decisão que determinou aquela punição. Tá? Ou seja, o sujeito não poderia desmaiar, a dor não poderia ser extrema ao ponto de levá-lo a desmaiar, isso seria considerado um fracasso do processo de punição, ele tinha que sofrer o máximo possível. Logo, a pessoa ficava assim, estava viva, estava consciente, estava sofrendo. E nós somos muito criativos, nós seres humanos somos muito criativos e inventamos muitas coisas. Aqui há uma grande amostra delas, de tudo um pouco. Queimar a pessoa viva, enforcamento até vira uma coisa assim, quase que, eu quero ser enforcado. Né? Coisa básica. Né? Pessoa tendo os olhos furados, as tripas eram retiradas, com a pessoa consciente, sempre isso. A pessoa via seus intestinos sendo enrolados, ela via isto. Tá bem? Pessoa sendo açoitada, decapitada, mão cortada, a roda, orelha sendo cortada, etc, etc. Portanto, fizemos de tudo, um pouco. E o curioso é o seguinte, essa imagem também é uma imagem bastante incomum, que eu vou trazer para vocês aqui. Essa imagem em particular. O que essa imagem nos mostra? Isso poucos sabem. Eu garanto que muitos não sabem disso. As execuções coletivas, num certo momento da história, eram uma mina de ouro. Né? Elas atraíam uma multidão. Então, o que acontece? Se negociava onde ela seria feita, que nem alguém negocia, sei lá, o show do U2. Né? Quem é que não quer o show do U2? Não é apenas o show, é a riqueza que o show traz. Ou seja, hotéis cheios, né? Restaurantes, né? Transporte, ou seja, são riqueza, movimenta, né? Uma massa de pessoas. Isso aqui é uma população incalculável para a época. As cidades eram pouco povoadas. Isso aqui é uma coisa absurda. E nessa multidão aqui havia de tudo. Desde o sujeito vendendo coisas para comer, até os relatos do Marquês de Sade, as pessoas namorando. Quando isso era feito em praças que eram cercadas, como na Espanha e coisa e tal, as pessoas assistiam de camarote e namoravam. Então, lá, né? Levava uma namorada para o cinema, tem uma execução, que tal? Né? Esse é um convite romântico, né? Que tal esse fim de semana uma execuçãozinha?
Por isso que Michel Foucault vai dizer, de tanto ver violência, de tanto ver sangue, de tanto ver crueldade, o homem se acostuma ao sangue, se acostuma à crueldade, se acostuma à violência. A normalização da violência brutaliza o homem. A normalização do crime brutaliza o homem. Isto aqui, volto a dizer, era vendido. As pessoas assistiam isto, por vezes com gosto. Os pais levavam seus filhos. Era um ato. Os meninos eram obrigados a assistir. As meninas também, mas os meninos fundamentalmente, porque era um ato de bravura. Assistir. Aprender a ser homem. Era aprender a ver alguém sendo decapitado. O direito penal chegou a tudo isso, com o auxílio de médicos, de juristas. Nós fizemos de tudo. E o objetivo dessas punições era, fundamentalmente, um só. Ordem. O que se queria era ordem. Segurança para o sistema posto. É isso que se buscava, fundamentalmente. Algumas pessoas falam que a pena, no seu sentido retributivo, é a marca desse período. Não é. A prevenção era uma constante no período medieval e mesmo pós-medieval. Se acreditava que essa crueldade afastaria pessoas do cometimento de crimes. Seria de tal forma uma coisa horrenda que causaria terror num possível criminoso. E com isto se queria o quê? Manter o poder daqueles que estavam no poder. Estabelecer a ordem dentro das cidades. Mostrar que, naquele burgo, não tem espaço para criminalidade. Não era incomum que os restos dessas pessoas fossem espalhadas pelos caminhos que levavam a uma cidade. Ou mesmo dentro da cidade. Sempre na lógica de que é preciso que o exemplo seja dado para que o crime não seja cometido. O que se tem aqui é a afirmação fundamental de uma das grandes grandezas do direito, que é a segurança. E por isso, se me permitem voltar aqui um pouquinho. Quando eu falo nosso tempo, eu trago duas grandezas antes do direito fundamental. Liberdade e segurança. Todos os problemas do direito estão relacionados a esse eterno conflito de quanto de segurança eu posso ter e ainda assim manter viva a liberdade e o quanto de segurança admite também a liberdade. Em outras palavras, o quanto de liberdade admite a segurança, o quanto de segurança admite a liberdade. E nessa disputa entre segurança e liberdade, o direito penal se constrói. O que acontece? Em oposição àquele sistema, em oposição àquele sistema em particular, se construiu o direito penal moderno, agora falando mais propriamente, o direito penal contemporâneo. Aquilo que nós chamamos de direito penal democrático, é uma construção que se fez tendo como oposição o direito penal medieval. E por que tendo como oposição o direito penal medieval? Porque quando se dá o iluminismo, quando o Estado se separa da Igreja, quando se dá o processo de secularização, o que o Estado tem que encontrar é a legitimidade. Ele tem que encontrar a sua legitimidade, seu lugar no mundo. Ele não pode mais buscar na Igreja os seus elementos de fundamentação. Ele precisa encontrá-los em outro lugar. Isso se dá em todos os âmbitos do Estado. E não é diferente no âmbito do direito. Ou seja, enquanto que o crime no passado se misturava com o pecado, e a pena tinha muito de expiação e preparação para a vida futura, lembrem Michel Foucault, Vigiar e Punir, quando tem lá o suplício de Damiens. E Damiens é ouvido, e ele pede perdão. Ele pede perdão a quem? Ele pede perdão a Deus. Ele não pede perdão ao Estado, ele não pede perdão à vítima, ele não pede perdão à família da vítima, ele pede perdão a Deus.
Tá? Ou seja, é preciso romper com isto. E se a ideia de crime medieval, passada para essa ideia de sacro, de pecado, ela, como qualquer ordem total, ela entrava na pessoa, ela estava dentro das pessoas, porque ela pretendia construir pessoas virtuosas, pessoas boas, pessoas que pudessem aspirar uma vida celestial após a morte. Tá? Se era isto, o Estado tinha que construir o crime a partir de parâmetros outros, que nada tivesse com isto, nada tivesse a ver com todo esse estado de coisas. Aí por quê? Quando aqui era tão importante a vontade, o pensamento. Veja, quem é católico, né, se pede perdão também por pensamentos no ato de constrição. Não é? Ou seja, não há espaço que escape à igreja. Então, logo, os iluministas buscam o oposto, virando de costas para esse estado de coisas. Ou seja, eu não quero mais a vontade, eu não quero mais o estado interno das pessoas, vai construir o crime a partir daquilo que a pessoa produz no mundo. Logo, o crime, vai dizer Cesare Beccaria, o crime não deve ser medido pela vontade daquele que o comete. A verdadeira medida do crime é o dano causado à nação. São palavras dele. E por que isto? O que ele está querendo dizer é: eu não estou aqui enquanto Estado para punir alguém por aquilo que é, pelas suas inclinações, pelas suas vontades, pelos seus desejos. Eu quero punir as pessoas por aquilo que as pessoas produzem e causam para as outras, em relação às demais. O crime passa a ser uma ação que se projeta na esfera do outro, na esfera da coletividade, que sai da esfera individual. O crime é algo a ser construído a partir do prejuízo gerado à coletividade. O dano à nação é isto. É um novo referencial para se pensar qual é a gravidade do crime. Logo, não é a vontade, não é a inclinação. Eu não puno as pessoas por aquilo que elas são. E nesta mesma lógica de coisas, muito estava sendo dito. Né? Estava sendo dito também que nós somos, sim, soberanos dos nossos próprios interesses. O Estado não tem que se imiscuir na gestão daquilo que é meu. Daquilo que é meu, entendo eu, decido eu. O iluminismo é um movimento que quer transformar as pessoas em pessoas maiores. Eles veem o homem medieval como uma pessoa menor, como uma criança, que precisa alcançar a maioridade. E essa maioridade está assentada na noção de racionalidade. Racionalidade porque nós somos livres. Somos livres e somos racionais. E por sermos livres e racionais, decidimos. E por decidirmos, somos responsáveis pelas nossas decisões. E por sermos responsáveis, podemos ser punidos. Simples assim. Logo, sobre os meus interesses, decido eu. Há uma expressão em alemão chamada Lebenskreis, que é uma espécie de âmbito de vida. É como se eu tivesse uma pessoa, como se eu tivesse aqui, em torno de uma pessoa, uma auréola, uma área. Aqui está o ser humano e aqui está, portanto, o seu espaço de interesse pessoal. Aqui, o seu âmbito de vida pessoal, aquilo que lhe diz respeito, estritamente falando, jamais poderá ser objeto de gestão pública. Por isso que a autolesão não é crime, por isso que o suicídio não é crime. E aí nós entramos, obviamente, né, em coisas mais complicadas. A autointoxicação, obviamente, é um problema nesse campo. E também a gestão hoje do corpo no âmbito da medicina. Né? Posso eu decidir livremente acerca de uma intervenção cirúrgica sobre o meu corpo? Sim, posso. É assim que anda hoje, digamos, o último grito da matéria. Sobre o meu corpo, decido eu. Ninguém pode me submeter a uma cirurgia que eu não quero. Ah, mas
Isso vai diminuir os riscos de sobrevivência dessa pessoa. Se alguém quer morrer em casa, com a sua família, entre os seus, se submeter a 20 quimioterapia, é um direito seu. Complexo, extremamente complexo. Complexo fundamentalmente porque isso vai no final tocar do que há de mais disputado ao longo de todas as eras, que é a disponibilidade ou indisponibilidade da vida. Claro, isso é um ponto extremamente delicado, tá? Mas que, ao fim e ao cabo, essa premissa chegaria aí. Essas premissas nunca foram, ao longo da história, implementadas de forma plena, 100%. Mas foram premissas que iluminaram toda uma construção do direito. E que foram ganhando espaço, mais ou menos na medida em que a cultura e os povos permitiam. Essas ideias de Beccaria, que também estavam lá presentes em Christian Thomasius e outros grandes nomes do dominismo penal daquela época, apareceram posteriormente na obra de grandes penalistas, aí sim já com corpo jurídico, corpo científico, como o grande Johann Anselm von Feuerbach, que é o autor do Código Penal da Baviera, é autor de uma das mais emblemáticas obras do direito penal do período, e que no código vai dizer o crime é a violação de um direito subjetivo. Ele transforma o dano à nação na violação de um direito subjetivo e vai dizer isto é o crime. E com isso ele limita o poder do Estado na criação de delitos. Tá? Era um homem... Aqui nós estamos, portanto, numa época em que as ideias liberais penais, liberais no sentido de libertárias, a ideia de maximização da liberdade, a regra é a liberdade, e a restrição dessa liberdade deve ser estritamente excepcional e devidamente fundamentada. Estava no seu apogeu, evidentemente, embora... Veja, o Código Penal brasileiro, de 1830, o Código Penal do Império, um dos mais brilhantes códigos da história do direito penal ocidental. Influenciou o Código Penal Espanhol de 1848 e, em decorrência, quase todos os códigos que depois surgiram nas ex-colônias espanholas na América Latina. O nosso código era um modelo para a Europa, feito por 2 egressos de Coimbra. Foi um momento de apogeu da ideia de liberdade. Porque isso é cíclico. Nós saímos de um apogeu da segurança para uma ressaca, onde a liberdade cresce. A liberdade produz, por sua vez, a sua ressaca. E nós temos um levante de segurança. Isto é assim, é pendular. Vai e volta, vai e volta. Hoje o que nós estamos vivendo, claramente, é um tempo de afirmação da ideia de segurança. Ataque uma pessoa na rua e perguntem, quer trocar a tua liberdade por segurança? Ou seja, vou te filmar todo o tempo agora. E com isso eu consigo te proteger de qualquer agressão. Troca-o na hora. O ponto, obviamente, isso sim, toda a obra fala. Com o neocantismo, o que aconteceu? Os autores do período viram o seguinte, olha, esse negócio de objetividade, muito bem, que bom que fosse assim, mas não é possível. O direito é o que é. Ou seja, o direito é uma ciência do dever ser. Não há como retirar do direito os espaços de valoração. É impossível, porque tudo é valorado. Tudo, absolutamente tudo é valorado. O meu olhar é carregado de valor. Tudo que eu olho, eu valoro. Essa figura que não valora, mas coteja, e como um robô faz cair uma espécie de quadro imaginário sobre fatos da realidade, num processo quase que matemático, conclui pela tipicidade de uma ação, isso é ficção científica. Isso não há. Olhar a lei, ler a lei, entender um tipo penal é valorá-lo. Hoje nós sabemos que o tipo penal, diferente do tipo de Belin, é uma formulação normativa teleologicamente orientada à tutela de um bem. Ou seja, é algo muito maior do que aquilo que é o tipo legal lá do Belin. Muito mais que isso. É da natureza do próprio direito a valoração. Tudo é valorado. Logo,
Esse afastamento levou a um processo de normativização do direito, ainda hoje em processo. Tá? In progress, né? Como se diz hoje em dia. Em processo. Isso não terminou ainda. Tá? Mas esse passo, somou-se um segundo. Curiosamente, um segundo. Que foi justamente o finalismo. E o finalismo, embora tenha tido ótima intenção, Hans Welzel era um sujeito muito bem intencionado, eu não tenho dúvida disso, tá? Ele acaba fazendo algo que até o neocantismo tinha sido negado. Ou seja, vocês sabem, eu não quero cansá-lo com essas coisas mais dogmáticas também, mas enfim, faz parte, tá? Então, um pouquinho só mais de... Vocês sabem que o dolo e a culpa estavam lá na culpabilidade até o neocantismo, né? E com o finalismo subiu lá para a tipicidade. Só que o que acontece com isso? Todo mundo, que isso é uma maravilha, subiu o dolo e a culpa lá para a tipicidade. Que coisa linda, né? Daí o tipo penal se dividiu em tipo subjetivo e tipo objetivo. Que espetáculo! Surge não injusto pessoal. Tudo é tão lindo, né? O mundo é tão florido e as borboletas voam. Que maravilha! Sim, tudo isso é verdade. Só que tem um problema. Welzel defendia que o injusto, até então fundado no resultado, no desvalor de resultado, porque a vontade estava lá na culpabilidade, então o injusto, até aquele momento histórico, era resultado, portanto era algo quase que tocável. Tá? Ele vai sustentar que a vontade deve ser a pedra angular do ilícito penal. O crime deve ser eminentemente vontade. E a esta vontade associado o resultado. Mas ele diz fundamentalmente vontade. E aí se coloca um fenômeno que poucas pessoas prestam atenção, mas que não passou em branco de grandes penalistas brasileiros, como, por exemplo, o famoso e saudoso Aníbal Bruno. Aníbal Bruno vai dizer, esse movimento que na Alemanha estão querendo fazer, após do neocantismo, que já deu uma série de problemas e foi apropriado também pelo nacionalsocialismo, que não é um movimento de esquerda também, diga-se de passagem, só para deixar claro também, tá? Fecha. Tá? A esse neocantismo está sendo retomado a vontade. Esta vontade era justamente a vontade que foi negada lá na origem por Beccaria, que estava na base do crime medieval e que trazia algo em si que era extremamente perigoso, que era aquilo que é chamado em alemão de Gesinnungsstrafrecht, que é um direito penal de inclinação, que é um direito penal de tendência. Não é apenas a vontade e a vontade que me constitui, é a vontade e aquilo que eu sou. E isto levou, pessoal, concretamente, a discípulos de Welzel desenvolver e promover um direito penal que sustentava, fundamentalmente, que não deveria se diferenciar tentativa de consumação. Ora, se o que deve ser punido é a vontade, se, como diz Welzel, o direito não proíbe resultados, o direito proíbe comportamentos, o direito proíbe, portanto, o comportamento e o motor que o move, a ânima do comportamento que é a vontade, né? Logo, esta ânima, esta vontade tem que ser punida. Portanto, o sujeito que atira contra a vítima e erra o tiro, e aquele que atira e acerta o tiro, a diferença é que um é melhor de mira que o outro. Em termos de vontade, diferença nenhuma. Nenhuma. Então, deve ser punido de forma idêntica. E não só. Um dos seus discípulos, chamado Dithard Zielinski, vai sustentar que, então, nesta lógica, pegando essa premissa e caminhando um pouquinho mais, nós deveríamos, então, elevar a tentativa inidônea, o crime impossível, a modelo de crime. Não me interessa sequer se a vítima está morta. Porque o fato da vítima já estar morta quando eu tento matá-la, em nada muda o desvalor da minha vontade. E isto faz, curiosamente, com que, ainda hoje, na Alemanha, por exemplo, se puna a tentativa inidônea. O crime impossível é punido na Alemanha. Só não é punido na Alemanha, a título de crime impossível, a tentativa supersticiosa, a tentativa
risível. O sujeito pega uma arminha de pressão, não sei se vocês sabem o que é isso, na minha infância, é muito comum, né? Um dia, enfim, e tenta derrubar um avião. Né? Isto é impossível, visivelmente impossível. Agora, uma pessoa que dispara contra um cadáver, se os demais não sabem que a pessoa já está morta, a impressão, e a teoria que justifica isso, a teoria da impressão, é que a pessoa está viva. Estando viva, a impressão fundamenta-se uma tentativa de homicídio. Isso está ainda presente em vários desdobramentos do direito penal alemão, está presente no direito penal brasileiro, em vários momentos em que o resultado começa a perder força. O resultado perde cada vez mais força e aumenta-se a normatividade do comportamento. E o direito começa a centrar-se no comportamento normativizado. Curiosamente, movimentos dogmáticos mais recentes vai fazer com que a própria vontade comece a perder o seu caráter psicológico e comece também a ser normativizada. Ou seja, caminhando ao encontro da culpa, uma espécie de dolo, né, na forma de culpa. Tira-se de um lado, tira-se de outro e fica pura e estrita valoração. Ora, chegando a esse ponto de coisas, não é difícil, e aí eu chego à parte final da minha fala, e não querendo também cansá-los em excesso, eu vou mais uns minutinhos apenas. Não é difícil de perceber que uma dogmática penal que chega a esse nível de complexidade e ao abandono de determinadas travas objetivas é um direito penal que se abre de maneira mais maleável, mais manipulável ao âmbito político. Pois, curiosamente, para nossa tristeza, né, também a dimensão política hoje ingressa na dogmática penal com muita força, fazendo com que uma das tendências mais prediletas de muitos seja justamente a chamada teoria funcional, que nada mais é do que uma teoria, né, que defende, propicia a reconstrução das categorias dogmáticas a partir de interesses de política criminal. É claro que na sua base, da forma como foi cunhado, era muito bem intencionado, mas aqui eu estou preocupado, como também foi muito bem intencionado o trabalho de Weltzer. A minha preocupação é como isso chega ao mundo prático, ao mundo real, e como isso pode ser objeto de manipulação ou jogo, tá, no mundo concreto. Com isto, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a dogmática penal hoje ela está num estado, ela está digamos, num ponto em que conta de maneira muito fraca com, digamos, parâmetros objetivos definitivos. Ela é hoje uma dogmática penal extremamente refinada, complexa, mas que colocada, digamos, à disposição da prática, nem sempre preparada e nem sempre afeita a ela, dá origem frequente ao mau uso, o mau uso nem sempre visível à primeira vista, tá, mas que se faz concreto em decisões judiciais e que afeta a vida concreta de pessoas. Tá. Esse contexto coloca, nos dias de hoje, alguns desafios. Entre eles, e agora voltando ao início de tudo que eu falei, eu comecei brincando, mas ao mesmo tempo falando sério, de que estamos vivendo um momento de enorme tensão, referi a essa espécie de guerra fria, tá, que, veja, não encontra barreira nos tribunais, todos somos pessoas, tá, não há alienígenas aqui, tá, todos estamos sujeitos às influências do mundo, todos estamos embebidos da mesma cultura e todos temos as nossas predileções, e é natural que assim seja. Tá? Portanto, esse tensionamento chega aos tribunais, fundamentalmente, e, ao mesmo tempo, a vontade de combater
a qualquer custo, o crime. Se eu pego duas tendências dessas, que são tendências muito fortes, e coloco à disposição da prática uma dogmática extremamente refinada, complexa, e sem parâmetros objetivos muito claros, é muito fácil que daqui se derive fenômenos extremamente perniciosos e claramente acientíficos, e claramente confrontadores dessa mesma dogmática, mas esse claramente, leia-se, claramente para aquelas pessoas que efetivamente se ocupam disso. Tá? Então, alguns exemplos bem objetivos, resultado dessa conjunção de coisas. O primeiro fenômeno, eu não trouxe isto aqui no quadro, mas o primeiro fenômeno muito, digamos, está em toda parte, uma coisa básica, é o chamado overcharging. Overcharging. Tá? Quando naquela época se falava que o resultado era a marca do crime, que o ilícito devia ser fundado nesse resultado, o resultado tinha que construir o crime, de construir o ilícito. Ele se projetava na forma de um tipo. A rácio do tipo é o ilícito. Então, cada ilícito penal, cada fato que se projeta prejudicialmente no mundo, tem que ser conformado na forma de um delito. Tá? Simples assim. Quando veio a vontade, isso racionalmente, deveria apenas ter sido um elemento a ser acrescido nesse núcleo, fazendo que resultado mais vontade viesse a conformar essa realidade. Hoje, o que nós temos se pega uma dada realidade, esta mesma realidade, o mesmo substrato fático, o mesmo fato do mundo, e transforma-se esse fato em 2, 3, 4, 5 ou mais crimes. Tá? Dar um exemplo para vocês, básico. Tá? Eu sou advogado, trabalho com crimes empresariais, algo do dia a dia. Tá? Um funcionário público recebe um valor X, vamos imaginar, recebe 50 milhões para fraudar uma licitação. Dispensar uma licitação que seja. Dispensou uma licitação e contratou uma empresa. A denúncia aqui, sem medo de errar, temos organização criminosa, fraude à licitação, corrupção, lavagem de capitais, e às vezes vem aquele peixinho que anda em volta do tubarão, né? Falsidade ideológica. Tá? E tu olha isso e diz assim, bom, mas o fato é ele recebeu dinheiro para fraudar uma licitação. Eu tenho tudo isso de crime. Não vai cair, não vai ficar, isso cai. Vai caindo aos pouquinhos, né? Mas bem aos pouquinhos. E às vezes não cai. Se Liszt vivesse hoje, ou estava internado, ou teria, não precisa nem do momo, teria tomado cicuta. Tá? Não precisa nem do momo, que coisa horrível aquilo, né? Coisa horrorosa aquilo. Né? Tempos estranhos até nesse sentido. Tá? Pessoa que cria um avatar, eu tenho 2 filhas pequenas. Proibi minhas meninas lá de verem YouTube, por causa dessa coisa do momo que vem no meio, estão brincando de massinha, vem um avatar, troço, falando. Eu não sei que isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender o que leva uma pessoa a fazer isso. Porque normalmente um crime tem um sentido. A pessoa comete um crime para ganhar dinheiro, comete um crime para ter uma vantagem. Agora, quem é que faz uma coisa e larga na internet, cujo único objetivo é que as crianças possam se autolesionar? Isso eu não consigo entender. Eu me esforço, mas não consigo. Mas enfim, fecha aqui o momo. Né? Ou seja, isso para o Liszt seria um pavor. Evidentemente um pavor. Não apenas em termos de previsibilidade, mas em termos de razoabilidade, tá? De proporcionalidade. Tá? Então, o primeiro fenômeno. Aníbal Bruno dizia, tá, há 50 anos atrás, tá, que um dos movimentos mais perigosos que havia ele chamava a moderna tendência de conferir uma maior liberdade aos juízes, tá, que fazia com que, vejam, portanto, palavras dele na época, fazia com que os juízes tentassem julgar não mais adstritos ao tipo penal, mas tendo o tipo como princípio
associado ao princípio do interesse comum. Ou seja, o magistrado olharia o tipo, mas motivado por aquilo que ele julga ser um interesse comum, ele decide se o fato é ou não típico. Em outras palavras, uma escancarada tolerância, aceitação à analogia em âmbito penal. Não preciso dizer para vocês que hoje isto é algo mais do que corrente na dogmática penal. Por vezes, se valendo dos elementos normativos do tipo, fazendo com que determinadas coisas possam ser aquilo que nem mesmo a sua semântica permite. Eu digo, por mais que eu chame um gato de cachorro, se eu apertá-lo, ele mia, ele não late. As palavras, as coisas têm um limite lógico. Eu não posso transformá-las naquilo que eu quero, simplesmente porque me convém. Só que hoje nós vivemos algo semelhante. Terceiro fenômeno. É a conveniente desvinculação dos tipos da sua ratio fundamental. Como eu disse a vocês, todo tipo nada mais é do que um esforço legislativo em formular um crime na forma de lei. Ou seja, nós aqui, enquanto comunidade, nos reunimos e vamos decidir bem. Nós não queremos que um mate o outro. Então nós vamos pegar essa realidade e vamos transformar em lei. Vamos fazer como? Escreve aí, matar alguém. Ok? Beleza. Tá? Não queremos que furte. Escreve aí, subtrair para si ou para outrem coisa alheia-móvel. Bonito. Só que nós, enquanto sociedades, nós não estamos apenas abertos a fatos tão elementares, mas também a fatos mais complexos. Deus diz assim, olha, eu quero que as pessoas não vendam drogas. Então escreve aí. Portar, ter, transportar, carregar, né, vender, né, pensar em vender, né, sonhar com a droga ou coisa parecida, coloca mais uns 30 verbos e fecha, porque vá que o sujeito não esteja vendendo, mas na hora de vender, ele não fique claro que ele está vendendo, mas ele está com a droga consigo, está carregando, mas coloca carregar e portar, porque eu também não sei qual a diferença muito bem entre uma coisa e outra, mas coloca porque vá que haja alguma diferença, coloca junto para não ter dúvida. Você cria aquilo que é chamado hoje de método do tiro de espingarda. Se espalha-se a pólvora. Se atira para pegar tudo. Não interessa. Olha, eu quero matar aquele passarinho ali, mas eu atiro para não deixar de escapar. Ainda que eu possa matar uns 3 passarinhos que estão aqui, tem uns 4 ali, tem um gato em cima do muro. Não me interessa. Para matar aquele passarinho, vá que ele voe, eu dou um tiro que mata tudo que está ao redor. Isso é o método do tiro de espingarda. Qual seria a lógica no mundo tecnicamente preparado para enfrentar isto? Seria o quê? Um magistrado, na hora de interpretar o tipo penal, teria que reduzir a incidência do tipo ao passarinho, tirando o gato, tirando os patos que estão nadando ali. Na hora de interpretar o tipo penal. Qual é a ratio do tipo? É esta. Só que isso acontece. Quanto mais complexo o fato, mais distante ele fica da sua ratio, a tal ponto que, por vezes, se perde completamente. Exemplo que eu posso trazer para vocês, chama-se lavagem de capitais. Você sabe o que é lavagem de capitais? Garanto que sabe. Mas eu tenho uma pergunta difícil para vocês. Essa eu gostaria que vocês me respondessem. Quem responder essa pergunta aqui, olha, eu faço um certificado de um aluno mais preparado, direito penal do século. Tá? A pergunta é, eu quero saber o que não é lavagem de capitais. Tá? Que isso ninguém sabe. Tá? Alguém tem que escrever um manual para dizer o que não é. Né? Porque não há, tudo é. Se o sujeito desviar o valor e ficar com ele, está escondendo. Se ele botar na gaveta, está escondendo. Se ele vender, está transformando. Se ele sair sacudindo na rua, é exibicionismo, deve ter até um crime sexual aqui no meio. Né? Ou seja, tudo é lavagem. Tudo é lavagem. A ponto de que, num caso recente, eu não achei que fosse chegar a esse ponto, né? Num caso recente, eu tive que trazer um argumento para um julgamento. Eu disse, olha, doutor, vamos lá. Um sujeito
pagou um funcionário corrupto. Ok. Com o dinheiro dele. Tá. Que o Ministério Público reconhece que é dele. Tá. Que o Ministério Público reconhece que é lícito. Tá. Tudo em conteste. Ele pagou dinheiro para o funcionário corrupto. Tá. E foi condenado por corrupção e lavagem. Vamos lá. Se eu pego o dinheiro limpo e entrego para um funcionário corrupto, eu estou sujando dinheiro. Sujar dinheiro não é a mesma coisa, nem tecnicamente, nem semanticamente, que lavar dinheiro. Quem suja, não lava. E quem suja não ajuda a lavar, porque suja. Ou vocês acham que uma criança que pega uma blusa e põe numa poça de barro está lavando a camisa? Não, né? Quem suja não lava. Não me pergunte a resposta do julgamento, tá? Quem paga pode estar ajudando quem lava ao pagar, fazendo com que antes do recebimento, antes da origem ilícita, possa haver uma espécie de pré-lavagem. Isso, pessoal, isso não é analogia. Isso, em termos hermenêuticos, seria, como é que se chama aquilo? É um salto triplo, carpato, como é que é carpato? Carpado, não sei dizer. É um mortal, é um troço assim, um fenômeno olímpico. Isso não existe. Ou seja, tipicamente falando, isso não é possível. Mas hoje é. E concretamente falando, é porque convém que seja. Isso porque hoje a lavagem de dinheiro é, por vezes, o crime mais duro da ação criminal. Ela surge, a lavagem surgiu para cercar o crime principal. Né? Ela quer cercar o crime principal, ela quer impedir que a pessoa que comete o crime possa se valer dos frutos do crime. Eu sempre uso esse exemplo. É igual um cerco a uma cidade medieval. Se tu não consegue entrar na cidade, tu corta os suprimentos da cidade. Tu monta lá o teu exército ao redor da cidade, não deixa entrar comida, não deixa entrar água, fica sentadinho esperando. Mais cedo ou mais tarde, cai na cidade, tu fica sentado. A lavagem de capitais está surge para isto. Ele é um crime acessório, só que ela ganhou tamanha importância, que hoje, por vezes, o crime principal está prescrito. O crime principal é uma coisinha desse tamanho, e a lavagem não. E a lavagem sempre está presente. E a lavagem não prescreve, porque tem gente que diz que a lavagem é um crime permanente porque a pessoa está com dinheiro. Porque está com dinheiro é um crime permanente. Quando eu mato uma pessoa, a pessoa continua morta. Isso não necessariamente é um crime permanente, mas a pessoa está morta. Quer dizer, as coisas, tecnicamente falando, perderam a sua rigidez e ganham uma manipulabilidade brutal. E aí a pergunta que fica, eu poderia trazer exemplos para vocês a noite toda. Tá? Tem milhares de exemplos. E todos os exemplos do nosso dia a dia, nada vindo da Suíça, da Áustria, coisas aqui, nossas. Tá? Mas o que nos preocupa aqui, a mim, ao professor João, ao professor Francisco, fundamentalmente, e garanto que a todos vocês que quero acreditar, tem algum zelo pelo direito, que gostam do direito e pensam, mas muito bem, o que resta da dogmática penal? A questão é, hoje, por mais que a dogmática tenha ganhado em complexidade, por mais que a dogmática tenha ganhado, digamos, em refinamento e em fluidez, em função dessa complexidade, há parâmetros suficientes, sim, para se dizer que desta fronteira eu não posso passar. Ainda há parâmetros para que se possa estabelecer alguns pontos de não retorno. E essa dogmática penal, em tempos em que o pêndulo vai ao seu máximo, em que esse pêndulo entre liberdade e segurança chega ao ponto, efetivamente, em que a justiça se transmuta em qualquer coisa que não seja mais necessariamente justiça, a dogmática penal tem que servir fundamentalmente, ao menos, como parâmetro para indicar, como índice fundamental, daquilo que é o arbitrário, daquilo que é o legal,
daquilo que é o injusto. A dogmática penal tem que ser, nesse contexto, fundamentalmente, um índice claro para que eu possa dizer que isso não está bem. Que eu não posso dizer qualquer coisa de qualquer coisa. Eu não posso fazer qualquer coisa e dizer que porque eu quero que assim seja, ou porque eu já julguei assim anteriormente, isso passa a ser necessariamente justo. Porque há lei, porque há uma Constituição, porque há parâmetros principiológicos que informam o Estado. E isso não fui eu que criei. Isso não foi o meu pai que criou. Isso tem séculos. Isso remonta ao iluminismo penal. E esses parâmetros de racionalidade devem ser preservados, ainda que não me convenha. Por isso, Lissa, de fato, não morreu. As ideias dele não estão equivocadas. Embora hoje muitos digam que o direito penal, que a dogmática penal e a política criminal devam atuar como amiguinhos, brincando juntos, a prática penal mostra que as coisas não são necessariamente assim. Que a vontade de condenação, que a vontade de imposição de penas duras sempre será algo que tende a transbordar os limites do Estado. Ou seja, uma regra básica atribuída, enfim, a tantas pessoas, mas que até eu prefiro não dar a paternidade disso, porque já vi atribuída a mais de um sujeito, diz, olha, é preferível 10, 100 culpados soltos a um inocente preso. Hoje, uma regra dessas seria facilmente invertida. Ou seja, deixa um inocente presinho, mas não vamos deixar essa gentarada criminosa solta. Isto é uma tendência. Isto é uma tendência. E o mundo é feito dessas tendências. Nós não temos como impedir, eu não posso esperar, isso sim eu não posso esperar da dogmática penal que ela impeça atos arbitrários. Eu não posso esperar que a dogmática penal impeça decisões injustas. Eu não posso esperar da dogmática penal que ela impeça estados despóticos. Ela não pode. Eu também não posso esperar da dogmática penal que ela impeça um processo de infantilização do direito. Eu não posso esperar da dogmática penal que ela impeça um processo de imbecilização do direito, com o perdão da palavra. Mas ela tem que servir de parâmetro firme para que as coisas possam ao menos ser medidas. Como um dia, já referiu e refere um grande filósofo alemão chamado Axel Honneth, que diz o seguinte: eu não tenho no mundo como impedir que os direitos sejam suprimidos. Eu não tenho como impedir que pessoas voltem a ser escravos. Eu não tenho como impedir que direitos sejam retirados de mulheres ou de etnias. Mas, ao menos, eu tenho que ser capaz de apontar o dedo e dizer: isso está errado, isso está mal, isso é um retrocesso civilizatório. Esse passo foi dado. Eu não posso ter mais escravidão, eu não posso ter pessoas de qualidades diferentes. Todos têm que ser iguais, com os mesmos direitos, com as mesmas condições. Isto é um passo civilizatório. Portanto, ainda que o mundo prático não reze a cartilha da teoria, eu tenho que ter parâmetros. E a dogmática penal, isso eu garanto a vocês, tem isso de sobra, embora, volto a dizer, com um refinamento tal em que isso não possa mais ser colocado de maneira como um dia quis Liszt Belling. Mas nós temos sim arcabouço suficiente para que isso seja demonstrado sem grande esforço. Sem grande esforço. Fazendo com que ela mantenha vivo o seu sentido. Aliás, é aqui que ela faz sentido. No mundo em que os direitos são respeitados, no mundo em que as garantias são respeitadas, e esse é o espaço, veja, até o momento eu não defini dogmática penal para vocês, né? Estou até agora falando sobre ela. Mas dogmática penal é justamente o espaço onde nós temos o conjunto de regras e princípios penais a partir dos quais o direito se constrói. É nela que residem os direitos fundamentais. É nela que residem os direitos humanos. A dogmática penal, ela é o espaço legítimo
de todo esse encontro de coisas. É ela que vai dizer ao Estado até onde ele pode ir. Ou seja, a pergunta a se fazer ao Jacobs não é se me convém considerar parte da minha população como não pessoa, é se eu posso fazer isto. E se eu não posso fazer, não será feito. Um Estado democrático de direito só é Estado democrático de direito se balizar as suas ações, em primeiro momento, num primeiro lugar, a partir de critérios de legitimidade, e não de conveniência, e não de utilidade. Tá? Quando eu tenho um Estado que se baliza assim, eu tenho um Estado que atua, talvez, menos, mas de forma mais consistente, e afirma os valores que, ao fim e ao cabo, é aquilo que se quer que reste no final de tudo isto. Tá? Eu, sinceramente, sou e vou continuar sendo um admirador da dogmática, uma pessoa que atua fundamentalmente com isto. Acho que esse é o espaço irrenunciável de qualquer pessoa que trabalha academicamente o direito, porque é um espaço, no mínimo, de constrangimento. E como diz, para finalizar, eu já falei isso aqui nessa casa, mas não posso, senão, mencionar mais uma vez, o grande escritor moçambicano, Mia Couto, em uma das suas obras mais bonitas, uma obra de contos chamada Histórias Abençonhadas, ele vai dizer, antes disso, por que ele diz o que diz? Eu já vou. Porque Moçambique viveu uma guerra muito longa, uma guerra civil muito longa. Quando Portugal saiu de Moçambique, quando Moçambique deixou de ser colônia portuguesa, ele entrou numa guerra civil muito longa. E eles comeram tudo, devastaram tudo, ao ponto de terem comido até mesmo elefantes. No final da guerra, não havia elefantes em Moçambique. Eles tiveram que importar elefantes da África do Sul, leões da África do Sul. Se importaram animais de grande porte da África do Sul. Não havia mais nada, comeram tudo. Ou seja, o país estava devastado. E é pensando nessa devastação que o Mia Couto vai dizer, que quando vem a guerra, que quando vem tempos difíceis, que nós acreditamos que já não há mais humanidade, que não há mais pessoas humanas, onde que a sua humanidade se foi, é preciso ter certeza que essa humanidade ela se protege, ela se resguarda no mais íntimo de nós. Ela vira semente, a engravidar o homem e a semear o futuro. Então, com essas palavras, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Espero que tenha servido para alguma coisa, que vocês possam pedir que eu volte, porque assim eu revejo meus amigos e posso reencontrá-los. Muito obrigado pela atenção de todos, pessoal. Obrigado.